Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que incomodas o mestre? Em algumas versões, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, crê somente. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Não tema. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço. O que Jesus viu? E os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém. Feche os seus olhos. Espírito Santo, te louvamos, te adoramos, te agradecemos pela tua presença neste lugar. E pedimos que venha nos revelar a palavra de Deus para o nosso coração. A palavra, Senhor, lida aqui é a mesma por todos nós. Mas a palavra revelada ao nosso coração é individual, é para cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Fale comigo, fale com o teu servo, com a tua serva, que o nosso coração possa se alegrar e se encher de esperança pela tua palavra. Amém. Graças a Deus. Nós lemos um texto bem interessante. Na verdade, ele tem duas histórias que se encontram. A mulher que sofria com fluxo de sangue e Jairo, que estava com sua filha muito doente. Mas eu li a parte de baixo para falar um pouco apenas da história de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, ele era um líder religioso. Sinagoga era um mini templo, onde as pessoas se reuniam e liam a palavra, faziam seus cultos, e ele era um líder da sinagoga em Jerusalém. Então ele era um líder importante, um homem que acreditava em Deus, acreditava na palavra de Deus, porém judeu, que tinha a sua religião. Mas aconteceu um problema na vida de Jairo. Um determinado dia, um problema surgiu, e ele foi se agravando, e ele foi tomando corpo, e ele foi se agigantando, e se transformou em um grande gigante. O problema gigante, eu chamo ele de crise, porque toda crise é um gigante, e toda crise é aquela situação que você não sabe momentaneamente como resolver. É aquele problema que você não tem forças, não cabe a você. Você precisa buscar em Deus. Você fez muito a sua parte, não é algo que você vai resolver sozinho, você precisa de ajuda. E Jairo percebeu que a situação estava se agravando. Certamente ele tentou com todas as suas forças resolver o seu problema. E qual era o problema de Jairo? Uma menina de 12 anos de idade, e a menina estava moribunda, a menina estava muito doente. Quando ele percebeu que a menina estava doente, e quando ele percebeu que não havia melhora, quando ele percebeu que os médicos certamente não daria conta, não teria um bom resultado, ele então começou a ter um problema. Momentaneamente Jairo começou a se desesperar.
É geralmente o que acontece quando um problema vem e parece que vem além das nossas forças, e parece que nós não vamos suportar, e parece que é grande demais. É muito comum, mesmo que momentaneamente, as pessoas comecem a se desesperar. Esse problema traz uma série de outros problemas, porque um abismo chama outro abismo. Você já ouviu aquela frase assim, uma desgraça nunca vem sozinha. E quando a pessoa tem um problema, quando ela tem uma dificuldade muito grande, ela tenta a solução e ela vai encontrando outros problemas, mesmo que sejam menores, mas até parece que a situação ali, parece que o universo virou contra ela, ou parece que o diabo parou com o mundo inteiro e investiu só nela. Tem gente que até acredita nesse momento que é a pessoa mais sofredora do mundo. Tem gente que até acredita que Deus abençoa todo mundo, menos eu. Deus abençoa menos eu. Por que fulano é abençoado e por que eu não? Na verdade, a pessoa nesse alvoroço, a pessoa nesse desespero, ela tem um certo desequilíbrio emocional. E se ela está desequilibrada emocionalmente, dificilmente ela vai ter uma decisão equilibrada. Então por isso ela precisa de ajuda, por isso ela precisa buscar. Jairo estava sofrendo, Jairo estava tão mal que não sabia mais o que fazer, o desespero foi tão grande, e aí certamente a única esperança que ele poderia ter era Jesus Cristo, era deixar o seu orgulho religioso em busca de uma bênção, em busca da solução do seu problema. Ele precisava de uma solução. A vida de Jairo estava agitada, o alvoroço era muito grande, porque foi exatamente a palavra que Jesus usa quando percebe, quando chega na casa de Jairo. Ele fala assim: para que todo esse alvoroço? Ele percebe que as pessoas estavam desesperadas. Quando ele chega perto, ele já vê o alvoroço. Diz assim o versículo de número 38: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço. O versículo 39, ao entrar lhe disse: por que tanto alvoroço? Eles estavam em uma confusão muito grande. A situação era complicada, e quando a situação se torna assim, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com a nossa mente. A situação, o alvoroço, o gigante, a luta, a batalha, ela traz essa confusão nas nossas emoções. Por isso que eu sempre digo, você não pode jamais pautar a sua vida, a sua salvação, pelos seus sentimentos. Sentimento é uma coisa que nós temos natural e depende de vários fatores. Os nossos sentimentos podem ser alterados por uma notícia. Uma notícia triste pode abalar o nosso sentimento. Uma situação que não se resolve pode nos deixar chateado. Às vezes você amanheceu bem e encontrou alguém, trouxe uma notícia ruim e você teve os seus sentimentos modificados. Às vezes o hormônio, às vezes uma enfermidade, às vezes uma situação delicada mexe com os nossos sentimentos. E as pessoas que vivem pelo sentimento é aquela pessoa que nós chamamos de crente ioiô. Lembra do ioiô? Muito tempo atrás se usava bastante, hoje quase nunca. É aquele brinquedo que tinha uma corda e você jogava, puxava, jogava, puxava. O ioiô, nessa brincadeira, ele está lá embaixo e ele sobe. Você joga para baixo e ele sobe. E as pessoas que vivem pelo sentimento são assim. Tem dia que a pessoa está assim, se aparecer um capeta na minha frente, eu dou-lhe uma voadora santa. Ele está tão firme, tão animado, ele já está orando, ele acorda louvando, tudo para ele é vitória, ele tem certeza da salvação, ele tem a certeza de que Deus está com ele está basicamente maravilhado com a sua vida com Deus. Alguém chega e diz, paz, irmão, ele fala, amém, glória a Deus. Mas tem dia
E às vezes até no mesmo dia, dependendo da situação, que ele está lá embaixo. Aí ele acha que ele não é de Deus, ele sente, mesmo que ele não fale, porque algumas pessoas falam, mas alguns têm uma postura, têm uma posição religiosa, e não pode falar, porque complica, mas ele sente, aí ele sente que é o menor do que os outros, aí ele sente que é fracassado, aí ele sente que não está nada bem, ele sente que não está legal, as pessoas que chegam e falam para ele assim, aí como é que está, você está bem? Basta uma pergunta para começar a lamúria, as lástimas e a autocomiseração, a pena de si mesmo, a dó de si mesmo. Sem contar que alguns nesse momento fica nervoso, fica grosso igual parede de igreja. Alguém fala para ele assim, ei, como é que você vai? Ele fala, vou bem a minhas custas, eu que não trabalho não para ver como é que eu vou. São as emoções que mudam, por causa dos sentimentos que a pessoa tem. Porém, nós precisamos nos atentar muito a isso. A sua vida não pode ser pautada pelo sentimento, não pode ser dirigida pelo sentimento. Existe, porque o sentimento varia e muda muito, mas a palavra de Deus é que deve nortear o teu caminho. Porque se o sentimento pode mudar no mesmo dia, ou de um dia para o outro, a palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje, e será a mesma amanhã. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Então eu preciso olhar para a palavra de Deus, independente do que eu estou sentindo. É claro que é bom sentir-se bem, é claro que é bom sentir-se animado, mas se você não estiver sentindo bem em algum momento, saiba que não é isso que vai definir se você é salvo ou não salvo, de Deus ou não de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Você não é o que você sente que é, você não é nem o que você pensa muitas vezes que é, você é o que a palavra de Deus diz que você é, e a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então precisamos tomar cuidado. Jairo estava se sentindo muito mal, então ele foi procurar Jesus. Jairo estava experimentando uma grande confusão na sua vida, e a situação quando fica assim é complicada. Algumas pessoas tentam ajudar, mas acaba piorando, e por várias razões. Jairo foi até Jesus, encontrou com Jesus e falou: Senhor, o Senhor precisa ir lá em casa, a minha filha está muito mal, e só a tua presença lá em casa pode mudar alguma coisa. Jairo reconhece Jesus, ele chega e se prostra diante de Jesus. Um judeu, a autoridade que ele tinha religiosa, se prostrar diante de Jesus, ele estava desesperado. A dor no seu coração era tão grande que ele se aproximou de Deus. Existem dois caminhos para as pessoas se aproximarem de Deus. Um deles é a dor, e o outro é o amor. Algumas pessoas se aproximam de Jesus por amor, elas se apaixonam por Jesus, elas chegam e adoram a Jesus, se entregam a Ele. E outras chegam com dor, buscando um alívio para a sua alma. E Jesus tem um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E algumas pessoas aceitam esse convite e vêm com muita dor. Mas independente do caminho que se vem a Jesus, seja o amor ou seja a dor, o importante é o toque de Jesus transformador na vida da pessoa. Agora também, por falar em amor e em dor, eu gosto muito de explicar as coisas, a palavra de Deus, para que a gente compreenda e não tenha pensamentos errados. Algumas pessoas dizem assim: olha, estou orando por você, irmão. Fala para o parente: estou orando por você, hein? Melhor você ir na igreja, porque Deus vai te pegar na curva. Ó, estou orando por você, hein? Você está bem? Vem pelo amor, porque senão você vai vir pela dor, hein? Olha, se você não vem, tem gente que ameaça, parece que o Deus dele parece um chefe de gangue. Tipo assim, ó, você vai, o Deus te quebra todinho. Ele vai te quebrar no pau, você vai ficar aí, ó, numa cadeira de roda, e você vai para a igreja, hein? É assim que algumas pessoas fazem. E alguns até acreditam
que Deus, ele orando, o importante, ele tem até um pensamento sincero, é trazer a pessoa para Deus. Então uma hora Deus vai lá e Deus coloca uma doença, e a pessoa fica desesperado e veio para a igreja, aceitou Jesus, graças a Deus, a doença serviu para alguma coisa, mas Deus não coloca a doença em ninguém. Esse não é o Deus que nós servimos. Tem gente que acredita que Deus parece, sabe aquele carrasco que fica com um pedaço de porrete atrás do muro, para quando você passar no erro, ele te acertar na pancada? Não é esse Deus que nós servimos. Esse é o Deus de religiosos. Esses são pensamentos religiosos. O nosso Deus é Pai, é aquele que com amor, sim, corrige os seus filhos, mas não provoca dor em ninguém. Deus não tem prazer na dor de ninguém. As pessoas, com as suas decisões, é que causam suas próprias dores. Ou a pessoa, por se afastar de Deus e estar fora da proteção de Deus, por dar passos em direção às trevas, se envolve com os problemas da vida, e as dores são terríveis, mas não é Deus, e outras várias razões, mas não é Deus que coloca uma dor para trazer alguém. Não foi Deus que resolveu mandar uma enfermidade quase matar a menina de 12 anos só para converter o pai da menina. Não é assim, mas ele veio com muita dor, se prostrou diante de Jesus. O final dessa história, nós sabemos. Jesus chega na casa e diz assim: por que esse alvoroço? Por que tanta confusão? Mas aí eu prossigo já no final da história. E Jesus, quando sai da casa, o que tinha na casa? O alvoroço, a confusão, aquele problema todo se transformou em paz. Aonde Jesus chega, a essa transformação, seja na casa, seja na família, seja na vida, nas emoções, ele chega e traz paz. Mas é preciso de alguns posicionamentos para ter essa transformação, essa mudança. Pastor, o que eu posso fazer para transformar a minha vida, para sair da tempestade para a bonança, para sair do alvoroço para a tranquilidade, para a paz, para sair do choro, do pranto, porque assim estava os amigos de Jairo, para a alegria, porque houve uma mudança totalmente radical do que eles estavam vivendo. Jairo precisou tomar algumas decisões e posições, e nós também precisamos. A primeira coisa, tem várias coisas aqui, essa história é muito rica, mas a primeira coisa que nós poderíamos destacar é que Jairo, ele resolve, depois de muito tempo, toda tentativa, ele resolve colocar a sua fé no lugar certo. Diga, eu tenho que colocar, diga firme, eu tenho que colocar a minha fé no lugar certo. Algumas pessoas têm problema com fé, por não entender a fé. Alguns oram e falam: Senhor, me dá fé, mas fé não se dá pedindo, não se acrescenta apenas pedindo exatamente a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela comunhão, a fé vem pelo conhecimento, porque a fé é algo bem simples, embora pareça complicado. Algumas pessoas acreditam que para ter fé ele tem que sentir o poder de Deus, ele tem que sentir alguma coisa. Algumas pessoas acham que para ter fé ele tem que ver anjos. Pastor, olha, eu comecei a orar e eu vi 30 anjos assim, com a espada desembainhada na mão, espada de ouro, um anjo com vestes brancas, 2 metros de altura, tinha uns anjos assim bonitos, parecia o pastor Sidney. Não é isso que é fé. Fé não tem nada a ver com visão. Fé não tem nada a ver com sentimento. Vamos repetir isso para a gente gravar de uma vez por toda? Diga assim: fé não tem nada a ver com visão ou com sentimento. Fé é simplesmente acreditar. Fé é simplesmente crer na palavra de Deus. Se está escrito assim, ó, eu sou o Senhor que te sara, eu creio, estou enfermo, doente, e eu creio que Deus pode me curar. Isso é fé. Fé é acreditar: olha, eu vou ser fiel nas minhas finanças, e Deus vai abençoar, vai multiplicar.
Fé é acreditar, aceitar Jesus como meu Salvador, me leva aos céus. Eu creio nessa palavra, eu acredito nisso. É fé. Fé não tem que ficar explicando para os outros, porque quem não quer ter fé, quem não quer acreditar, não existe explicação que o convença. Mas quem quer crer, simplesmente olha para a palavra de Deus e acredita. Isso é fé. Então aquele homem teve que ter fé, e todo mundo tem fé. Eu acho que todo ser humano tem fé. O ateu tem fé. Mas o problema não é a falta de fé, porque eu acredito que as pessoas têm mais fé do que o necessário para viver qualquer milagre. Jesus uma vez falou assim: olha, se vocês tiverem fé tamanho de um grão de mostarda, você já viu? Quem já viu um grão de mostarda aqui, a sementinha? Amém. A irmã Teresa fez questão de trazer lá de Campina num vidrinho um grão de mostarda. Tenho lá em casa guardado no vidrinho. Irmã Teresa Rosa. É uma semente pequena. Jesus poderia comparar a uma semente de melancia, que é maior. Jesus poderia dizer que se você tiver fé do tamanho de um caroço de abacate, seria um fezão, né? Não, ele falou assim: calma, não fiquem enfesados. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, a mínima fé que você tiver, você vai dizer a este monte: erga-te, lança-te no mar, e assim será feito. Por que Jesus comparou com uma semente tão pequena? Ele estava dizendo: gente, fé é simples, é só acreditar. É só acreditar. Pastor, eu acredito muito. Tá, acreditar já está bom. Eu creio, eu nem sei se dá para ter, eu acredito pouco, acredito muito. Eu acredito ou não acredito. É a mesma coisa, alguém falar assim: ah, você ficou sabendo da irmã Joana? O quê? Ela está meia grávida. Não, está grávida ou não está grávida? Você acredita ou não acredita? Você tem fé ou não tem fé? Então fé não é sentimento. Mas todo mundo tem fé, só que tem gente que coloca a sua fé em qualquer lugar. Tem gente que coloca a fé, inclusive alguns evangélicos colocam a fé até nem signo. Que mês você nasceu? Que signo você é? Esse dia eu vi uma irmã falando: ah, eu sou leonina. O leonino, é leonino que fala? Eu nem entendo dessas coisas. É, Thaís, leonino que fala? Que signo você é, Thaís? Libra. Tá vendo? Por isso que ela é equilibrada. Vá acreditando nisso. Que signo você é, Borges? Olha, Libra. Eu vou dar um aqui. Como chama quem faz signo? Astrólogo? O que é? Libra. Você de Libra, cuidado, que a balança pode pender para o lado errado. Uma vez fizeram eu descobrir que signo que eu era. Eu nem sabia que eu tinha signo. Que signo? Aí vai lá, alguém pega um jornal, às vezes lê um signo de um negócio, uma história de 3 anos atrás, não precisa nem ser atual. Você, Capricórnio também é um signo, né? Você de Capricórnio, hoje, ao sair de casa, use rosa, é a sua cor. Hoje é um dia propício para o amor. Você de Capricórnio, ao encontrar a pessoa amada, a pessoa bota a roupa rosa e sai na rua rindo para todo mundo, para ver se encontra o príncipe encantado. É mentira. Nada a ver, tio. Tem gente que coloca fé, irmãos, até em duende. Tem gente que tem fé. Fé é acreditar em qualquer coisa, é ter fé. Agora, Jairo colocou a fé no lugar certo. A fé dele estava em Jesus. Ele chegou e se prostrou diante de Jesus. Tem gente que na hora do desespero se prostra diante de qualquer coisa, buscando uma ajuda. Diante de qualquer coisa, buscando uma solução.
Mas você precisa saber que a tua fé tem que ter um destino certo. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu pedi. Fé, simplesmente acreditar, porque é exigência de Deus. A Bíblia diz assim, olha, é necessário que você tenha fé. Aqueles que aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus não poderia exigir algo que eu e você não pudéssemos ter. Jairo acredita, coloca a sua fé no lugar certo. Qual é o limite da sua fé? Algumas pessoas, elas têm fé, não que ela acredita mais do que os outros, mas ela acaba deixando-se levar pelos problemas, as situações da vida, e a sua fé acaba tendo um limite. Ela acredita até tal ponto. A Bíblia Sagrada tem gente que acredita em uma parte, a outra não. Tem aqueles que acreditam só naquilo que lhe interessa, aquilo que agrada a ele. Ele vai na igreja, tem gente que acredita quando o pastor prega coisa que favorece a ele, que alegra ele. A Bíblia diz que nos últimos tempos, estamos vivendo esses últimos tempos, as pessoas teriam como que comichão, coceira no ouvido, e sairiam para lá e para cá procurando palavras que lhe agradam. Tem pessoas que saem da igreja porque recebem uma palavra, porque ouve uma verdade. Tem gente que prefere ser enganado para dizer que está tudo bem. É preciso ter fé, acreditar. Mas algumas pessoas, ele desiste no meio do caminho, ele desiste da sua fé, ele não persevera em meio às dificuldades. E toda situação na vida, mesmo que você caminhe com fé, haverá obstáculos, haverá barreiras entre você e o teu sonho. O diabo sempre vai levantar um obstáculo. Para que o diabo faz isso? Para fazer você parar no meio do caminho. Mas é preciso ter fé, é preciso insistir, é preciso prosseguir, é preciso perseverar. Não importa o que aconteça, continue acreditando, porque a fé é tudo que nós temos. Porque se eu deixar de acreditar, eu estou perdido. Pastor, a situação está tão terrível, deixei de acreditar. Parabéns, você está perdido se não acredita em Deus. Vai acreditar em quê? Ele colocou a fé no lugar certo. Ele reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se prostrou diante de Jesus, por causa da sua enfermidade, por causa da sua dor. Não importa se é amor ou dor que você vem para a igreja ou para Cristo, mas seja lá o que for, Deus conhece o seu coração, Ele sabe a dor da sua alma, Ele sabe o seu sofrimento. Nós, principalmente nós evangélicos, a gente coloca uma capa, só falta colocar a capa de juiz para julgar todo mundo. E geralmente, no julgamento que nós fazemos, com essa capa de juiz, com essa posição de Deus que nós tomamos o lugar, porque não julgueis para que não sejais julgado, o juiz é Deus, o juiz é Deus. O que acontece? As pessoas julgam mediante a sua própria vida. É muito comum alguém querer aconselhar o outro e falar assim: não, mas calma, isso vai passar. Olha, eu passei por isso, e o meu foi pior, a minha situação é pior. Olha, quando eu tinha 18 anos, irmão, isso não importa muito, porque o ser humano tem a sua subjetividade, cada um tem uma visão diferente, depende muito de tantos fatores, né? Seja ele sociais, familiares, até ambientais. Todos os elementos à nossa volta influenciam a nossa vida.
Às vezes você veio de uma família que te deu uma certa estrutura, ou você teve alguma coisa na vida que te trouxe certa estrutura que a outra pessoa não tem, ou a outra pessoa tem uma certa estrutura emocional que você não tem. Ninguém pode comparar com o outro. Olha, eu passei por isso, porque você não pode passar. Olha, eu tive problema, eu também. Eu estou em depressão. Eu também, eu deveria estar em depressão. Só falta falar para a pessoa: toma vergonha na sua cara. Que depressão o quê? Vai orar. Ele não conhece, ele não entende nem o que é uma depressão, nem a origem dela. Ele nem sabe que tem depressão que vem por questões patológicas. Ele não entende, ele acha que é só um problema que a pessoa não conseguiu enfrentar direito. E ele julga, e ele acha que a dor e o sofrimento do outro é frescura. É muito comum até que ele passe por uma situação parecida. E toma muito cuidado, você que fica julgando todo mundo e achando que o problema do outro, a dor do outro é drama ou frescura. Você pode passar por uma situação para poder entender. Então as pessoas usam sua própria vida para julgar o outro. E a outra questão é a complacência. Porque quando eu julgo os outros, eu não tenho um problema. Não, fulano fez, não, está errado. O que é isso? Onde já se viu? Está na igreja ainda, e o pastor ainda deixa na igreja, e o pastor deixa no cargo. Não é assim que as pessoas falam? Mas quando é com a gente, os erros que você comete, e os pecados que você comete, aí você fala: não, calma, olha, eu tenho as minhas razões. Aí você é complacente com você mesmo. Não, eu tenho minha, olha, aí tem justificativas. Lembra de Davi? Depois de pecar, depois de adulterar, depois de fazer todo aquele rolo, aí o profeta Natan chega para ele e conta uma historinha. Ele era o rei, ele era o juiz, ele decidia, ele dava a sentença. E olha, tinha um homem que tinha de tudo, e o outro não tinha nada, apenas um animalzinho, que ele gostava muito. Era o que ele tinha na vida dele, é o que dava sustento para ele. Tudo que ele tinha era um animalzinho, mas o outro tinha de tudo. Mas o homem que tinha de tudo olhou para o animalzinho do homem que só tinha aquele animalzinho e tomou e roubou e deixou ele sem nada. Julga essa causa. Como é que Davi fez? Olha, sentença terrível. Em outras palavras, vamos matar esse caboclo. Porque o cara tem tudo, ainda rouba, é gente ruim, é ganancioso, é invejoso. Se ele tinha tudo, por que ele foi roubar do homem que não tinha nada? Vamos matar esse homem. Em outras palavras, traduzindo assim para os dias de hoje, foi o que o rei Davi fez. Aí o profeta Natan chega e faz uma revelação: meu senhor, isso é apenas uma história análoga, porque é o seguinte: o homem que tinha tudo é o Senhor que foi lá e tomou a mulher do soldado Urias. Foi o Senhor que mandou ele para a guerra, para morrer na frente de batalha. Aí Davi falou assim: é verdade, manda me matar, eu mereço morrer. Foi assim? Não, então calma, espera aí, eu não sabia da história direito. É assim que a gente faz, irmãos. Então toma muito cuidado. Eu li em algum lugar essa frase, adotei ela, falei: nossa, eu achei legal. Não julgue os outros só porque você peca de uma forma diferente. Conseguiu entender a profundidade dessa frase e ao mesmo tempo a simplicidade? Vou repetir: não julgue os outros só porque você peca de uma forma diferente. Então, Jairo se posicionou, ele se prostrou diante de Deus. Ele creu na palavra de Deus. E sabe o que Jairo fez? O que nós precisamos fazer, outra coisa importante. Ele deixou Jesus cuidar. Ele não conseguia mais, ele fez tudo o que podia. Ele deixou Jesus conduzir a vida dele, cuidar da situação. Ele falou: Senhor, vamos comigo lá em casa, a minha filha está morrendo. E o versículo 24 diz: Jesus foi com ele. O homem estava num sofrimento terrível, mas quando ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu não suporto mais, Senhor, me ajude, Jesus foi com ele. Quando você decide andar com Jesus, Jesus vai com você. Jesus Cristo foi com Jairo.
até a casa dele, até a necessidade dele. Se Jesus foi com Jairo, irmãos, ele também vai com você. Eu não sei qual é a situação que tem mexido com você, que tem tirado o seu sono, às vezes o sossego. Deixa Jesus conduzir, porque ele vai com você. Ele vai até a tua casa, ele vai até o teu trabalho, ele vai com você. É preciso acreditar, é preciso confiar. Jesus vai até o seu interior, até as suas emoções mais profundas, que ninguém às vezes consegue acessar, nem você mesmo, com o coração enganoso que você tem, consegue acessar. Ele vai nas emoções mais profundas e derrama o bálsamo sagrado de Gileade, trazendo cura, restauração. Esse é o nosso Deus. Você pode dar um glória aí? Aleluia. Jairo estava assustado, eu imagino, apavorado, mas quando Jesus vai com ele, mesmo em meio a dor e sofrimento, Jairo começa a experimentar uma paz na sua alma, porque Jesus estava com ele. Tinha resolvido o problema? Não, mas ele já podia sentir paz. Irmãos, uma coisa muito importante: todos nós passamos por tempestades na vida. Ninguém pode dizer, uma falta de fé, você não orou. Todos nós estamos sujeitos a crises, a problemas difíceis, e muitas vezes além até da nossa compreensão. Mas isso não é o problema. O problema do problema é quando você está no meio do problema e tem ainda um maior problema, que é a incerteza da presença de Jesus. Quando a pessoa está numa dificuldade, num alvoroço, e ela sabe que está em falha, ela sabe que está em pecado, ela sente que Deus não está com ela, que Jesus não está ali, aí ela se desespera muito mais. Mas quando você passa por uma luta, e você sabe que você é um servo de Deus, que você é filho de Deus, você sabe que Deus está com você naquela luta, você passa com mais tranquilidade. Você chora, mas você tem tranquilidade e passa em meio problema em paz. Porque tem gente que passa numa luta xingando, e o outro passa pela luta parecida, mas louvando a Deus. É pelo conhecimento que ele tem, principalmente por causa da sua fidelidade e a certeza de que Jesus está com ele no barco, e o barco que Jesus está sempre chega no porto desejado. Então, caminhe com Jesus, ande com Jesus. Eu imagino Jairo, que não aguentava mais de tanta dor, sofrimento, choro, agora ele está experimentando uma paz, uma alegria, porque Jesus Cristo está indo com ele. Sabe, irmãos, outra coisa que Jairo fez importante, ele teve que resistir. Ele tinha fé, ele acreditou, mas a fé, assim como a oração, tem inimigos. Qualquer dia eu quero falar sobre os inimigos da oração. A fé tem alguns inimigos, e no caso de Jairo, imagina qual era o inimigo principal da fé de Jairo. Alguém quer arriscar? O inimigo principal estava com ele chorando de dor. O inimigo principal da fé de Jairo estava chorando triste com ele, eram os seus próprios amigos. Enquanto ele caminhava com Jesus, alguém chegou e falou assim: não adianta mais não, sua filha morreu. Era amigo de Jairo. Quando ele chegou, quando Jesus Cristo chegou, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, ele viu o alvoroço e disse assim, versículo 39, por que alvoroçais e por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus tem a visão de tudo, e ele dá uma palavra certa. E o que faz os amigos de Jairo, quando Jesus fala que a menina não estava morta, o que os amigos fizeram? Eles riram de Jesus, tipo assim, ele está maluco, ele está louco. Inimigos da fé. Amigos de Jairo e inimigos da sua fé. Às vezes você tem amigos que são inimigos da sua fé. Tem gente que você anda com ela e a sua fé diminui,
Então, pare de andar com essas pessoas. Tem gente que você conta o seu sonho e parece que você diminui, parece que o seu sonho não fica estranho. Para de contar os seus sonhos para essas pessoas. Ande com quem sonha igual você ou mais do que você. Converse com aquela pessoa que você fala assim: olha, irmã, eu estou sofrendo, passando por uma luta, mas eu orei, Deus me deu uma direção, recebi uma palavra, eu sei que essa luta vai passar. E o irmão fala assim: em nome de Jesus, eu também tenho certeza que vai passar, vamos orar junto. Deus vai fazer um rebuliço na sua vida, Ele vai fazer um milagre, e você então tem a sua fé acrescentada, você se sente melhor. Esse é o tipo de pessoas que deve andar com você. Aquele irmão que chega na sua casa para falar mal de outro irmão, fala assim, quando chegar para falar mal de outro irmão, de igreja, de outra igreja, de pastor, de outro pastor, chegou para falar mal dos outros, irmão, fala para ele: aqui é a minha casa, eu não quero esse tipo de conversa aqui. Se a pessoa persistir, pede licença e fala: deixa eu pôr as minhas mãos sobre você e orar por você. Se a pessoa deixar, coloca a mão e fala assim: demônio da fofoca, da intriga e da confusão, sai! E manda embora. Talvez aquele irmão vai cair endemoniado, expulsa. Paulo disse assim com essas pessoas: nem comais, disse Paulo na Epístola aos Coríntios, não senta para comer, para almoçar. Chama para almoçar na sua casa, só conversa fiada. Não chama mais. Chama para tomar café da tarde, é só mentira, conversa fiada, fala mal. Não chama mais. Olha, pastor Sidney, eu tenho umas pessoas assim na minha vida, fala mal de todo mundo, eu só escuto, eu não falo nada. Quem cala, consente. Quem anda com fofoqueiro, fofoqueiro é. Lembra o ditado que o tataravô da minha bisavó falava: diga-me com quem andas? Então vou até encerrar esse assunto. Jesus falou assim: calma, não se preocupe. Quando Jairo chegou desesperado, a palavra de Jesus: Jairo, não temos, apenas creia, crê somente, trouxe tranquilidade no coração dele. Mas os amigos choravam. São aquelas pessoas que não adianta fazer campanha, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta. São inimigos da fé. E às vezes esses inimigos não são nem pessoas, são os seus próprios pensamentos. Então cuide dos seus pensamentos. Ah, pastor, mas eu não tenho culpa dos meus pensamentos. Tem sim. Filipenses 4:8 diz como deve ser o seu pensamento. Pastor, o que está escrito em Filipenses 4:8? Eu poderia dizer, mas vou deixar você buscar, ler na sua, nem agora não, na sua casa. Leia Filipenses 4:8. Ali fala o que tem que estar no seu pensamento. Então você pode mudar os seus pensamentos. Tem gente que tem prazer em pensar bobagem, pensar besteira, pensar coisa ruim. Ele vem na igreja, ouve a palavra, ele não vai para casa pensando na palavra. Dificilmente na segunda-feira, depois de ouvir um culto de domingo, ele sai pensando na palavra, no trabalho pensando na palavra. Mas deixa alguém maltratar ele, falar alguma coisa que ele não gostou, ferir um pouco ele pensa a semana inteira. Tem gente que pensa a quinzena inteira, tem gente que pensa o mês inteiro, tem gente que pensa o ano inteiro, e tem gente que pensa até morrer porque não perdoa. Mas a palavra de Deus... Então cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão gerar os seus sentimentos. Pensou coisa ruim? Vai gerar sentimentos ruins, e os seus sentimentos vão gerar ações. E se o pensamento é ruim, sentimento ruim, será que a ação vai ser boa? Às vezes, irmão, nós complicamos demais as coisas, mas eu costumo dizer que 2 mais 2 é 4. Jesus Cristo chegou, olhou para os amigos de Jairo, choravam, pranteavam e não acreditavam. Sabe o que Jesus Cristo fez? Falou para os amigos de Jairo: vocês tudo aí que estão desacreditados aí, vocês tudo aí cambada que não está acreditando,
vem comigo aqui para ver o milagre que eu vou fazer, entra aqui comigo dentro da casa, eu vou orar para a menina, ela vai ser curada e vocês vão ver, vão ficar aqui, ó, de queixo caído, vem cá todo mundo. Foi isso que Jesus fez? Ele falou assim, ó, dá licença, vocês ficam aí, vem comigo só os 3 discípulos, pai da menina, vem cá, só os que acreditam, vem comigo, vocês que não acreditam, fica para lá. Jesus não precisa de plateia. Aí ele chamou os 3 que acreditavam, ele chegou para a menina, deu uma ordem, e a menina se levantou, porque já tinha 12 anos, e ela foi curada. Aquele alvoroço, aquele choro, se transformou em paz, alegria, e aqueles que duvidavam ficaram maravilhados. A Bíblia aqui não fala, mas eu acredito que nem todos. Lembra quando a pessoa não quer crer? Porque Jesus Cristo, tinha gente que falava que ele expulsava demônio pelo príncipe do Belzebu. Porque ele expulsava demônio, porque ele tinha um demônio mais forte que comandava os demônios menores. Olha só como que as pessoas são criativas. Fé, simplesmente acredite, e a situação que tem se agigantado, o alvoroço, a confusão, Deus vai transformar em paz. Talvez na sua vida você esteja vivendo algum momento de confusão, mas eu profetizo sobre você que Deus vai transformar em paz. Mas para que isso aconteça, eu só digo uma coisa para você: não importa qual seja o problema, não tenha medo, acredite, não temas, creia somente.